Meu nome é Paulo Campos Júnior e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo que existe hoje, né, no país, que a gente chama de esquerdista, socialista, comunista, seja lá o que for, progressista. Normalmente um tipo de pessoa que se mostra muito disponível. Eu vou colocar essa palavra disponível porque eu não quero usar um termo mais agressivo, como vagabundo. Então, a disponibilidade é muito grande. A disponibilidade desse povo é muito grande para fazer militância, para fazer baderna, para fazer gritaria, para fazerem protestos e manifestações. Manifestações, é claro, pacíficas, como eles dizem, né? Suas manifestações são sempre pacíficas, mas que findam, né? Elas normalmente terminam em violência. O que eu quero falar sobre esse tipo hoje que a gente vê muito, né, no dia a dia, principalmente quando chega a eleição, à base de pão com mortadela, né, essas coisas, a gente pode tentar explicar um pouco sobre esse indivíduo, esse disponível, para não dizer vagabundo, para esse disponível. Esse disponível, ele tem características daquele que iniciou todo esse processo de vagabundagem. Todo esse processo de idiota, inútil, começou com o próprio Karl Marx. Esse cretino, ele tinha o mesmo problema que esses indivíduos manifestantes, né, progressistas, socialistas, comunistas, seja lá qual for o nome que você dá, esquerdista. Ele tinha esse mesmo problema de disponibilidade que esse tipo de gente tem, a mesma vagabundagem. Então, eu quero citar aqui para vocês, aproveitar que a gente vai bater um papo sobre isso, que tem um trecho de um livro do Otto Hulle. Eu vou explicar quem é o Otto Hulle logo depois que eu citar esse texto para vocês. O Otto Hulle é um político alemão, tá? Lá da época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas vou falar um pouco mais detalhado sobre ele no final aqui, depois que eu ler o texto da biografia, que ele, como comunista e simpático ao vagabundo chamado Karl Marx, ele faz uma análise, apesar de simpático a Karl Marx, ele faz uma análise até um pouco dura sobre esse indivíduo, esse vagabundo, esse cretino chamado Karl Marx. Então, eu acho que é interessante que vocês entendam. Eu vou ler cada trecho, tá? No primeiro trecho, ele fala o seguinte: Karl Marx achava o trabalho regular uma coisa maçante. As ocupações convencionais o deixavam mal-humorado. Preste atenção. Ele achava o trabalho... Esse é só o primeiro parágrafo da página 12. Não. Minha página 12 era eu estava lendo do Manifesto Comunista. Da página 383 do livro da biografia de Karl Marx, do Otto Hulle, um comunista, simpático ao Karl Marx. Então ele fala que Karl Marx achava o trabalho uma coisa maçante. As ocupações convencionais o deixavam mal-humorado. O que quer dizer isso? Ele não gostava de trabalho. Então, essa é a raiz de toda essa vagabundagem, de toda essa pilantragem, cretinice, falta do que fazer, idiotice inútil, né? Tudo isso que você vê, protestos durante a semana, gente queimando pneu, gente invadindo terras, casas dos outros. Existe uma raiz, e essa raiz se chama Marx, Karl Marx. O marxismo traz isso. O próprio fundador, o próprio criador dessa ideia marxista, ele era um vagabundo. Então ele era um vagabundo que achava o trabalho, qualquer trabalho, uma coisa maçante, e as ocupações convencionais o deixavam mal-humorado. Qualquer tipo de ocupação o deixava mal-humorado. Continuando aqui mais um parágrafo, a gente vai ler
que, sem um tostão no bolso e com a camisa empenhada, examinava o mundo com ar de grão-senhor. Sem um tostão no bolso, com a camisa empenhada, examinava o mundo com ar de grão-senhor. Agora a gente entra numa outra fase do progressismo e do socialismo e do esquerdismo, que é as características que são semelhantes aos militantes que existem ainda. Como você vê um militante? O militante está lá, endividado, comendo pão com mortadela, mas ele examina o mundo com ar de grão-senhor, da mesma forma que o Karl Marx era. E eu estou falando aqui de uma biografia escrita por um comunista simpático a Karl Marx. Mas ele, entre essas páginas aqui, na 383 e 384, ele fala essas coisas. No livro Karl Marx, biografia do Karl Marx. O nome é Karl Marx, His Life and Work. Esse é o nome do livro, do Otto Hulle. O livro do Otto Hulle fala sobre exatamente isso. His Life and Work, quer dizer, sua vida e seu trabalho. Então, ele é um biógrafo comunista alemão, o Otto Hulle, que escreveu um livro sobre Karl Marx. Repetindo, ele escreveu um livro sobre Karl Marx. E ele fala, simpático a Karl Marx, que Karl Marx estava lá com a camisa empenhada, não é isso? Examinava o mundo com ar de grão-senhor. É o que a gente vê no socialismo, entre os socialistas e os progressistas, a gente vê exatamente as características semelhantes ao próprio Karl Marx. Essa é uma das. Examinava o mundo com ar de grão-senhor. Como fazem os progressistas, hoje em dia. Vamos para outro parágrafo. Nunca teve dinheiro na vida. Vamos lá. Nunca teve dinheiro na vida. Por que essas pessoas lutam para invadir terra dos outros, para que se taxem os empresários, para ganhar dinheiro sem trabalhar? Por exemplo, a gente já viu aqui uma característica, que ele não gostava de trabalho. A outra, que ele olhava o mundo com ar de grão-senhor. E agora a gente está vendo que ele nunca teve dinheiro na vida. Quer dizer, um bom vagabundo, um vagabundo profissional. Se a gente parar para analisar, um cretino vagabundo desocupado. Esse era o Karl Marx. Cretino, vagabundo, desocupado, profissional. E agora a gente vai ver uma outra característica. Ele nunca teve dinheiro na vida. Como muitos que estão nessas manifestações durante a semana, que queima pneu, que fica lá pelado, essas feministas, esse pessoal aí que fica... Eles são desocupados, que ficam no meio do dia, atrapalhando o trânsito, atrapalhando o trabalho dos outros, arrumando confusão na rua, com black blocs. Então a gente vê aqui a gente já viu 3 características aí, que vieram do próprio Karl Marx, do próprio criador, de todos esses movimentos socialistas, progressistas, seja lá qual o nome que você der a esse. Então, vamos continuar, porque não acabou não. Próximo parágrafo a gente vai falar o seguinte: era de uma ineficiência ridícula em suas tentativas de enfrentar as necessidades econômicas de casa e da família, e sua incapacidade para questões financeiras fez com que passasse por uma série infinda de lutas e catástrofes. Essa incapacidade de lidar com finanças é muito inerente a pessoas que participam desses grupos. Eles não entendem de economia, eles não entendem nada de economia. Eles querem viver às custas do trabalho dos outros. Não gostam de trabalho. Vamos ver aqui, não gosta de trabalho, acha trabalho uma coisa maçante. É por isso que estão sempre a favor de projetos sociais, programas sociais, tipo Bolsa Família, auxílio isso, auxílio gás, auxílio telefone, auxílio qualquer coisa. Eles querem auxílio, porque eles não gostam de trabalho, eles querem ganhar dinheiro fácil. Ocupação convencional deixa mal-humorado, pessoas que trabalham de mau humor, porque se trabalham para alguém, uma ocupação convencional, ela culpa que ela está trabalhando para enriquecer o patrão. Todas essas histórias que a gente costuma já ouvir há muitos e muitos anos, desde que a gente é criança, que o capitalismo é mal, que o patrão está enriquecendo e a gente está empobrecendo. Então tudo isso, pessoal, tem uma origem.
E a origem é exatamente o criador disso, que é o Karl Marx. O Karl Marx criou tudo isso. As características de um marxista, de um socialista, de um progressista, de um comunista, são características do próprio criador, do Karl Marx. Veja que ele não gostava de trabalho, achava o trabalho uma coisa maçante. O trabalho convencionais, ocupações convencionais o deixavam mal-humorado. Ele estava com a camisa empenhada, nunca tinha um tostão no bolso, camisas empenhadas, ou seja, sempre devendo às pessoas. Examinava o mundo com ar de grão-senhor, como eles examinam, se acham superiores em tudo. Nunca teve dinheiro na vida, que a maioria deles tem gente em manifestação que tem 40 anos e mora com a mãe. Infelizmente, essa é a realidade do progressismo. Eles criam idiotas úteis, na verdade inúteis, úteis apenas para o sistema. Era de uma ineficiência ridícula em suas tentativas de enfrentar as necessidades econômicas de casa e da família. Ele não tinha condições de sustentar uma família e uma casa. Então ele fez com que a sua própria família passasse por uma série infinda de lutas e catástrofes. Isso a gente vai poder falar em outra ocasião. Agora, hoje não, que eu quero ficar até meia-noite só. Mas lutas e catástrofes sempre existiram dentro da família de Karl Marx. A esposa de Karl Marx foi uma sofredora. Mas vamos continuar aqui. Sempre estava endividado e sob incessantes cobranças dos credores. Metade dos bens da família estavam sempre na casa de penhores. Metade dos bens da família estavam sempre na casa de penhores. Ele era um incompetente em finanças familiares. Karl Marx era incompetente em tudo que ele fazia. Não gostava de trabalho, nunca tinha dinheiro, devia a todo mundo. 50% dos bens familiares estavam sempre na casa dos penhores. Tem um trecho da carta da esposa de Karl Marx que também comenta sobre isso, que ela estava amamentando a criança, ela mal tinha leite nos seios, no peito para dar para a criança, enquanto os credores vinham e pegavam tudo que tinha dentro da casa dela. Existe isso em algum museu, cartas da esposa de Karl Marx. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. A gente está falando especificamente sobre vagabundagem e cretinice por parte da parte do próprio Karl Marx, do que ele era, o que ele representava e quem é Karl Marx e de onde vem, de onde se inicia, né, esses grupos de vagabundos desocupados que fazem protesto, que queimam pneus, que invadem terras, hoje que a gente chama de minorias progressistas, esquerdistas, comunistas, socialistas, seja lá o que for, os democráticos, né? Democráticos, que eles se auto-intitulam grão-senhores da democracia. Seu orçamento, agora vamos para o próximo parágrafo, que não acabou não. Karl Marx, a gente tem muito o que falar de Karl Marx, de ruim. Seu orçamento desafiava todas as tentativas de se pôr a vida em ordem. Sua bancarrota era crônica. Os milhares e milhares que Engels lhe entregava, o amigo dele, derretiam-se entre seus dedos como se fossem neve. Neve. Sabe o que é derreter como se fosse neve? Sua mão quente, a neve e o dinheiro, ele saía assim, como se fosse numa sacola furada. Sabe? Saía, ele derretia, porque ele era um incompetente para lidar com dinheiro. Esse é o filósofo, o economista, o político, esse Karl Marx, tão idolatrado, que acho que os jovens, os idiotas inúteis, esses mesmos jovens, esses mesmos vagabundos que vão para a praça para manifestar, vão fazer manifestos contra os conservadores, esses mesmos jovens que idolatram esse vagabundo. Ou seja, os semelhantes se atraem. Não é os opostos que se atraem. São os semelhantes que se atraem nesse caso. Então, vou falar sobre o Otto Hulle, para você entender. Eu falei um trecho de uma biografia do Karl Marx, escrita pelo Otto Hulle. O Otto Hulle é um marxista alemão. Morreu. Ele era um marxista alemão ativo. Ele era muito ativo.
e ele era ativo à oposição à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Ele fazia realmente oposição à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. E ele era um político teórico comunista. Ele escreveu uma biografia do Karl Marx, e o nome desse livro, desse trecho do livro que eu li, o nome do livro é Karl Marx, His Life and Work. Karl Marx, His Life and Work. Tudo isso que eu falei, que ele ficava sem um tostão no bolso, com a camisa empenhada, que ele examinava o mundo com ar de grão-senhor, que ele nunca teve dinheiro na vida, né, que ele era de uma ineficiência ridícula em suas tentativas de enfrentar as necessidades econômicas, né, da sua casa, da sua família. Ele era incapaz de lidar com questões financeiras, fez a sua família passar por lutas e fracassos, catástrofes. Ele vivia endividado, né? Sempre os credores em cima ali, metade dos bens da família dele estavam sempre na casa dos penhores. Tudo isso que eu falei sobre muito mal tentar conseguir colocar sua vida em ordem, e ele não conseguia nunca. E ainda que o amigo ajudasse, o Engels, né, tudo que o Engels dava para ele sumia, porque ele gastava à toa. Ele era simplesmente um grande irresponsável com a sua família, com o seu lar. Em tudo que ele tocava dava errado. Esse é o Karl Marx. Esse é o verdadeiro Karl Marx. Não aquele que a gente aprende na escola, na faculdade. Não, esse herói, esse idealista, esse herói idealista não existe.